Boa tarde a todos aí. Eu agradeço muito o convite da professora Bernadette para participar dessa jornada para vocês de honra, né? E para falar de um assunto importantíssimo, né? Que é a questão do neoliberalismo na educação. Muito se fala sobre isso e pouco se compreende o que isso significa. Então, eu propositadamente escolhi um texto da década de 90, né? Esse texto da década de 90, ali acho que de 94 precisamente, essa edição. Uma edição de 95, né? E é um texto que vai falar do princípio educativo da direita. E aí eu coloquei um texto complementar, indo para a direita, que é do Daniel Soares, para quem quisesse uma leitura a mais. Acho que a gente está num momento que a gente precisa compreender um pouco como que tem espaço, né? Para coisas absurdas como a 276, a reforma do ensino médio, como é que tem espaço para a PEC 55, que limita o gasto de tetos, escola sem partido, né? E compreender um pouco esse fenômeno que está acontecendo e como é que isso está reverberando na educação. Né? Uma das leituras complementares que eu fiz foi essa revista que eu gosto muito. Até uma vez já apresentei a revista para a Bernadette, do Correio Internacional. Essa edição do Correio Internacional, Onde Vai o Brasil, é só sobre Brasil, conjuntura econômica, política. E esses caminhos que a gente tem. Isso. E especificamente um texto que chama Existe um giro reacionário na América Latina. Né? Então, esse texto é muito interessante, só para situar um pouco a discussão da gente aqui. Né? Esse texto é muito interessante porque ele vai combater a tese do giro reacionário. Ele vai dizer, não existe um giro reacionário, que é uma tese que está sendo amplamente divulgada pela esquerda em alguns setores, dos setores reformistas aos setores mais radicais da esquerda revolucionária, está apostando nessa hipótese do giro reacionário na América Latina. E eu fui uma corrente, que é a única corrente que está falando, uma corrente internacional, que falou, não existe um giro reacionário. Então, o fato de eu dar um texto datado para vocês de 94 tem bastante relação com isso. Bom, por que a gente acha que não está tendo um giro reacionário? Porque, justamente na década que foi escrito esse texto, na década de 90, nós vamos ter aí uma conjuntura de derrota da classe trabalhadora. Muitas derrotas da classe trabalhadora, não só na América Latina, mas no mundo. Nós vamos ter assim, muita quebra de greve, muita situação de ofensiva neoliberal, governo do Fernando Henrique Cardoso, imposição das orientações da Conferência de Johnson para a educação de uma forma assim, absurda. Vamos ter o Fundef, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, que foi um fundo que serviu para induzir a municipalização do ensino, a descentralização, né, que na verdade é uma desconcentração de tarefas, uma desobrigação do poder central do aparelho do Estado em relação à educação, e que é uma política focal, como todas as políticas neoliberais são focais, que acabou focando demais o ensino fundamental na idade certa, de 7 a 14 anos, e prejudicando a dotação de verbas para o ensino médio e para a educação infantil, culminando na situação que nós temos hoje. Quem teve aula comigo está bem familiarizado em relação a essa questão. Então, nos anos 90, nós tivemos sim um giro reacionário. E tanto o Daniel Soares quanto o Gentili, né, que foi o texto que vocês leram, o texto do Gentili, apreenderam esse giro reacionário também na educação. Aí chega nos anos 2000, a gente vai ter um ascenso das lutas. Esse ascenso das lutas vai se dar em toda a América Latina
com alguns casos do povo, da população derrubando alguns governos. A gente vai ter a queda do Jamil Burra no Equador, em 2000. Nós vamos ter uma reação popular muito forte contra o Fernando de la Rúa, em 2000. Na Bolívia, contra Gonzalo Sánchez Lozada. Na Venezuela, nós vamos ter aí uma reação também, uma tentativa de golpe contra o Chávez. Vamos ter também algumas greves. Então, em 2000, nós vamos ter um ascenso das lutas muito grande. Vamos ter aí uma aproximação de uma situação revolucionária, pré-revolucionária, um giro revolucionário nós vamos ter na década de 2000. E aí, para controlar esse giro revolucionário, nós vamos ter toda uma mobilização da direita no sentido de colocar governos de frente popular. Porque os governos militares da década de 70 e 80, né, eles não lograram êxito em refrear as lutas. Ao contrário, as lutas foram acirradas. E depois, em 90, nós tivemos o giro reacionário. Em 2000, as lutas começam a entrar em ascenso de novo. Como é que a classe burguesa dominante vai acalmar isso, né? Vai coibir essas lutas? Não mais por meio de governos militares, mas por meio de governos de frente popular. O governo de frente popular é um governo que acende uma vela para Deus e outra para o diabo, né? Não deixa de ser um governo de conciliação de classes, não é governo operário, mas ele tem na sua cabeça um governador, um dirigente de origem nas classes oprimidas. Então nós vamos ter um operário nordestino no Brasil, que é o Lula, vamos ter um índio, que é o Evo Morales, na Bolívia, né? Vamos ter um padre no Paraguai, vamos ter uma série de vamos ter o Hugo Chávez, que se agora, né, chama para si, se reivindica herdeiro do castrismo. Hoje, essa madrugada o Castro nos deixou, né? Vamos aí ter um herdeiro do castrismo. Então, nós vamos ter aí alguns governos que são dirigidos por políticos profissionais que têm identificação com os quais a classe trabalhadora se identifica. Entretanto, esses governos, eles governam para a burguesia e governam para a classe trabalhadora. Para a classe trabalhadora com algumas políticas de migalhas, né? Como a Bolsa Família no Brasil, como as missões lá na Venezuela. Quem esse ano estudou comigo, a gente estudou um pouco das missões, né? Então, políticas que são de migalhas para a população, ao mesmo tempo em que favorece o florescimento do grande capital, a internacionalização do capital. Então, na verdade, quando a gente vê a classe trabalhadora concluindo a sua experiência com a Frente Popular, descobrindo que a Frente Popular não vai resolver os problemas da classe trabalhadora, o que essa classe faz? Ela se insurge contra a Frente Popular e institui aquilo que a gente chama na gíria comumente como voto-castigo, né? Como voto-castigo. Então, num certo sentido, isso é progressivo, porque denota que a classe trabalhadora tem uma consciência, embora seja uma consciência em si, uma consciência precária, mas tem consciência que não é representada por esse governo de Frente Popular que está aí. E como não é representada por esse governo de Frente Popular que está aí, o que acontece? Vou votar em qualquer um serve, menos esses que estão aí. Então, de uma maneira torta, de uma maneira
família precária, né? A gente está vendo mesmo a classe trabalhadora dizer não para esse parlamento. Então não se trata de um giro reacionário, trata-se de uma reação à frustração do governo que prometeu e não cumpriu. Então esse eu acho que é o caldo cultural, político, social, econômico que orienta, que deve orientar as nossas reflexões sobre neoliberalismo e educação. Bom, o neoliberalismo é um liberalismo reeditado, é um novo liberalismo. E aí cabe a gente perguntar, dissecar esse liberalismo, o que ele guarda do liberalismo clássico e o que ele tem de novo, o que é peculiar dessa conjuntura que a gente está vivendo. Nossa, desculpem, eu esqueci de marcar tempo. Se eu não marcar tempo, eu vou falar até ela vai secar. Deixa eu. Para, ajuda. Mas uns 10 minutos? Acho que não. Mais. Quanto que eu falei? Vou botar mais. Posso botar 20? Ah, me falou. Não. Eu estou falando. Mais 20. Mais 20? Sim, posso pôr? 20 minutos. Acho que eu falei uns 10. Vamos ver se passar, seja minutos. Bom, então vamos pensar primeiramente o que o neoliberalismo guarda do liberalismo, né? O que ele não se desprende da doutrina liberal. Primeira coisa é a igualdade jurídica, mediante uma impossibilidade real da igualdade de igualdade. Então, o liberalismo, ele reconhece que a igualdade real entre as pessoas é impossível, porque eles vão falar que cada ser humano nasce diferente. Então é natural que uns nasçam mais inteligentes, outros menos, uns mais ricos, outros menos, os mais poderosos, outros menos. Então, quando a gente não consegue igualar todo mundo no direito, a gente vai igualar no dever. Então todos são iguais perante a lei. Para quê? Para manter o contrato social, para manter as relações civilizadas. E isso está preservado no neoliberalismo. Só que no neoliberalismo, no lugar do conceito de igualdade, vai se colocar o conceito de equidade. O conceito de equidade ele é filho de uma conjuntura que a gente está vivendo. Porque as classes trabalhadoras, elas vão esboçar reações, resistências. Então, não vai haver uma aceitação dessa ideia de igualdade jurídica e naturalização da desigualdade social. Então, a doutrina neoliberal, ela vem e propõe a equidade, que é o pacto entre os diferentes. Né? Outra questão do liberalismo, a liberdade positiva e a liberdade negativa, a liberdade de ter propriedades e a liberdade de não ser coagido. Então a liberdade de ter a propriedade e usar e abusar da sua propriedade. É meu, eu uso e abuso do jeito que eu quiser. Isso significa, se eu quiser, né, assim, políticos como o Sarney, Silvio Santos, são donos do Maranhão. A propriedade é deles, eles podem largar lá para a especulação imobiliária. Então, os liberais, eles defendem isso, né? Essa liberdade de ter e usar a sua propriedade do jeito que quiser. Se eu quiser comprar 10 casas na cidade para ficar fechado, para eu esperar valorizar para vender, é meu. E o Estado que não legisle sobre isso. Né? Mas nem para entrar na minha casa, no meu terreno, para ver se tem mosquito da dengue. Porque isso não diz respeito a ninguém. Numa perspectiva radicalizada, é isso. E a liberdade de não ser coagido, não ser cerceado no uso da sua propriedade. E essa liberdade de não ser coagido, ela vai muito mais longe. A liberdade de não ser coagido, não só mediante as propriedades que eu tenho, mas também não ser coagido mediante os
preconceitos que eu tenho. Então, assim, o direito de ser racista, o direito de ser machista, né? O direito de ser de direita, ser reacionário, o direito de ser explorador. No neoliberalismo isso é levado ao extremo. Essa semana veio aí o Alckmin aprovou o Dia da Mulher Evangélica. Bom, tem o Dia da Mulher e o Dia da Mulher Evangélica. E já também vai ter o Dia do Homem, porque é o raciocínio de espelho, né? Até Dia do Preto, que é dos negros. Se tem Dia do Preto, tem que ter Dia do Branco. Então vamos passar o Dia do Branco. Então, assim, produz-se um apagamento dos motivos que levam à necessidade da criação de um Dia da Mulher, um Dia da Consciência Negra. Não é o Dia do Negro e do Preto, é o Dia da Consciência, né? Negra. Se apaga que esses dias, eles são dias de protesto, são dias de visibilidade para essas populações que são de fato oprimidas pelos brancos, pelos homens. Então tudo isso em nome da liberdade positiva e da liberdade negativa, né? A competitividade e a meritocracia, que são dois aspectos aí naturais do liberalismo, que deriva do darwinismo, que é uma aplicação do darwinismo na sociedade. Olha, o leãozinho não é mais fortinho que o coelhinho? Então, né, o Bruno é mais forte que eu, ele é homem, né? Então é assim, a Bernadette é mais forte aí que as meninas, porque ela é professora, as meninas são alunas, é tudo natural, olha só, as diferenças são naturais, não são fruto de condições históricas. E aí, Deus ajuda quem senta uma luta, quem não tem competência não se estabelece. Duas máximas que sacralizam, né, a competitividade e a meritocracia. O trabalho é compreendido no liberalismo como fonte de riqueza e isso aí é progressivo em relação à fisiocracia, né, que era uma filosofia anterior que dizia que toda a riqueza vem da terra. Aqui nós já vamos ter, a partir de Smith e Ricardo, a ideia de que toda a riqueza vem do trabalho, que começa a conferir uma positividade ao trabalho, né? Mas que também serve para legitimar relações de exploração do trabalho, como se explora qualquer mercadoria, como se exploraria qualquer riqueza, né? E essa exploração por parte dos donos dos meios de produção, que faz com que a produção social seja disputada de forma privada. Então, a partir do advento da venda e da compra da força de trabalho, a produção segue sendo social, ou seja, resultado do trabalho da sociedade de conjunto, e a apropriação dos frutos do trabalho passa a ser privada. Então, a produção é social, mas a apropriação é privada. E se instala aí uma contradição insolúvel no capitalismo. Todo mundo produz, alguns se apropriam. Como é que isso se traduz para a gente de uma maneira muito fácil, muito cotidiana? Simples. No último vintênio no Brasil, o nosso PIB cresceu 5 vezes, o salário mínimo 2. Então, o PIB é toda a soma da riqueza produzida por um país. Ela cresce 5 vezes. E a distribuição dessa riqueza na forma de salário mínimo, ela cresce só 2. Não é? Então, eu acho que isso daí mostra um pouco essa contradição do capitalismo. Nós somos 7ª economia do mundo, mas em saúde e educação nós somos 80º. Nós somos piores do que a Zâmbia, a Palestina, a Síria, a Argentina. A nossa educação consegue ser pior do que a educação de países que sofreram há pouco tempo ou sofrem guerras civis. Nós gastamos R$12 por criança por dia, hoje, esse ano.
R$ 12 criança dia. O mínimo criança, né, o mínimo por aluno aí, ano. R$ 200, acho que é isso. Não, R$ 2.545. É o mínimo por criança ano, esse ano. Fundamental, né? Ensino médio Fundamental, fundamental de primeira a quarta, urbano. Né? De escolas urbanas. Então, R$ 12 por dia, dos quais 60% se gasta com o professor. Salário, pesquisa, aperfeiçoamento. A propriedade, ela se institui no liberalismo como um fundamento natural da sociedade, de modo que todo homem nasce naturalmente proprietário. Então, nós vamos ter a ideia que todo homem nasce proprietário do seu corpo. Então, o ciclo da natureza do homem é dominar a natureza. Como é que se domina a natureza? Se apropriando dela. Então, os homens que são normais, laboriosos, talentosos, eles cumprem o ciclo de apropriação e se tornam proprietários. Mérito. Agora, existe um tipo de homem, uma sorte de homens, que não conseguem cumprir o ciclo da apropriação, que são considerados por Locke os degenerados da espécie. E isso justifica o fato desses grupos de homens viverem na pobreza, na precariedade, na carência, vendendo sua força de trabalho para o outro, em relações de livre troca, porque nós estamos no capitalismo, numa sociedade livre, todos vendem a força de trabalho para quem quiser. Então, essa é a característica do liberalismo que a gente vem trazendo, né? Nós, seres humanos, na sociedade capitalista, moderna, a gente vem trazendo até essa conjuntura atual, que é a conjuntura neoliberal. O neoliberalismo é uma construção, não sei se o outro professor fala de neoliberalismo, mais sobre o liberalismo. Então, o neoliberalismo, ele é um construto teórico que vem se conformando, né, desde a década de 50, por economistas como Pereirin, né, depois da Escola de Chicago, que é um grupo de economistas que vem pensando, né, os limites de se ter um Estado provedor, um Estado que reivindica, né, se reivindica o tutor, o distribuidor dos direitos sociais. Eles vêm questionando esse modelo de Estado. Entre eles, a gente vai ter Friedman, Hayek, von Mises, e outros teóricos aí. Bom, até a década de 70, essas teorias elas não eram muito bem aceitas. Os teóricos, economistas liberais estavam muito influenciados pelas ideias do keynesianismo, que é uma proposta liberal de uma certa tutela do Estado, uma certa mão do Estado sobre o mundo da política, da máquina da micropolítica e da máquina da microeconomia. Então, evidentemente, o Keynes era um liberal, um economista liberal como outros. Entretanto, numa conjuntura específica de recuperação do mundo, no contexto do pós-guerra, as teorias dele foram apropriadas para produzir uma reequilibração, resgatar a estabilidade econômica de todo mundo no contexto do pós-guerra. Então, o Keynes não era um socialista, muito menos um social-democrata, né? Ele era um economista
que até os anos 70 os neoliberais não eram muito, as teorias neoliberais não eram muito hegemônicas por causa da influência do Keynes. Nós vamos chegar nos anos 70 com uma crise muito séria, que é uma crise de petróleo. Quando a gente tem as crises do capital, elas são cíclicas. Agora, quando a gente tem uma crise em fonte de energia, uma fonte energética como o petróleo, isso tem consequências muito graves e muito sérias sobre toda a cadeia produtiva, nos diferentes ramos de produção. Então, nessa conjuntura, é preciso que o Estado comece a socorrer as grandes empresas de capitalismo nacional e internacional com o dinheiro da arrecadação de impostos, e para isso ele precisa diminuir o investimento no social. E aí o neoliberalismo começa a fazer todo sentido. Porque ele vai instituir um modelo de Estado que vai servir a essa necessidade, que é o modelo de Estado mínimo neoliberal. Que ele não é mínimo em tudo, ele é mínimo na intervenção nas políticas sociais. Ele vai se retirar dessas políticas sociais, vai se afastar e vai se aproximar mais de uma perspectiva de prestar socorro financeiro às grandes empresas aí para manter empregos, postos de trabalho, enfim, toda uma blá blá blá, né? E na verdade vem a justificar a recuperação daquele liberalismo dessa fé, que é um liberalismo em que os sujeitos livres combinam entre si as condições de exploração do trabalho sem intervenção do Estado. Então, para isso é preciso de um Estado mínimo que quebre os sindicatos, que produzam reformas trabalhistas, previdenciárias, para que deixem mais livre, né, os patrões e empregados para fazerem as suas negociações livres. Um exemplo desse tipo de política foi o ECVAS, que é o Acordo Coletivo Especial, que foi amplamente rechaçado há uns tempos atrás e que está voltando agora. O Temer está voltando na forma da política do combinado prevalecer sobre o legislado. Então, estão se conformando em uma série de legislações que vão permitir que os patrões e empregados façam acordos que prevaleçam sobre a CLT, que é a destruição da CLT, a consolidação do direito de trabalho. Competição, meritocracia e propriedade privada, a liberdade muito potencializadas no neoliberalismo. No neoliberalismo a gente vai ter uma economia muito mais financiarizada, muito mais monetarista, né, com um aprofundamento do mercado de futuros, como os commodities, por exemplo, as ações, o dinheiro como dívida, né, o crédito. Principalmente depois da quebra de Bretton Woods, que aboliu a necessidade de lastro e ouro para os países tivessem lastro e ouro para lançar moeda, e isso vai dar início a uma forma de capitalismo financeiro que vai transformar o dinheiro em dívida. Quanto mais endividado o país é, mais rico ele é, porque mais crédito ele possui. Tem um documentário muito bom que chama Dinheiro como Dívida, que vale a pena a gente ver para isso. Professora, pode falar? Tem um texto também da professora Marina Montenegro, lá da UNILA, que ela vai falar um pouco desse novo pobre, né? Como é que o pobre ele vai se reestruturar, então, a partir do neoliberalismo. E como é que como o pobre vira pobre, a partir do crédito. Aí só para que ela vai explicar certinho, né? Falta 1 minuto para terminar. Vamos usar mais 10 minutinhos. O pobre na região metropolitana de São Paulo, uma coisa assim. Eu vou precisar mais 10 minutinhos. Vai explicar bem Só segue. Vamos mandar um documentário? O dinheiro como dívida. Então, eu acabo a exposição, daí a gente começa o debate. Bom, então assim, o neoliberalismo ele vai ter o aprofundamento da razão instrumental, do eficientismo, da eficácia, da produtividade,
né, como os novos cânones aí de qualquer tipo de administração eficiente, produtiva, boa, democrática, realmente democrática, né? Então, nós vamos ter aí todo um léxico que vai justificar o neoliberalismo que o Daniel Soares e o Gentili exploram bastante aqui. Nós vamos ter também a qualidade entendida como qualidade total, em que as funcionalidades dos produtos substituem a ideia de durabilidade. Vamos ter a quebra dos sindicatos, vamos ter aí a criminalização dos movimentos sociais, né? Então nós vamos ter uma série de novidades acontecendo aí nessa conjuntura atual que nós vivemos. Eu estava falando um pouco para vocês da crise dos anos 70. Essa crise, ela pediu uma resposta rápida e eficiente. Bruno, um pouco d'água para mim? Veterinários, né? Quem está falando muito sobre água. É gelado? Não, normal. E uma resposta rápida e eficiente. E essa resposta rápida e eficiente, ela se daria nas reestruturações produtivas, com uma conformação de um processo de produção que intensificasse a exploração e produzisse lucros mais rapidamente para recuperar a economia, que estava em crise. Obrigada. Então é muito importante a gente entender que a atmosfera que produziu o neoliberalismo também tem relação com uma base econômica, né? Com transformações na economia, nos métodos de produção. E aí, quando a gente fala que é preciso transformar, né, a forma de produção da riqueza, intensificando a exploração do homem pelo homem, é aí que a educação entra. Porque a educação, ela vai propor uma forma de produção de uma mercadoria muito especial, que é a mercadoria força de trabalho. Então a educação, embora ela, principalmente a educação escolar, né, ela não seja totalmente subsumida à sociedade e nem independente da sociedade, a educação escolar ela tem uma intersecção com a sociedade. Então a educação escolar é um palco da luta de classes. A luta de classes ela entra na sociedade. E aí vai ter uma polarização entre aquela escola que é convocada por meio dos currículos, dos professores, das práticas pedagógicas, a produzir uma forma de mercadoria força de trabalho, e ao mesmo tempo a gente vai ter essa escola ocupada por filhos de trabalhadores que reivindicam a educação para si, uma outra educação, né? Uma demonstração disso hoje é o movimento dos secundas. Os secundas querem escola, eles querem se apropriar da escola da classe trabalhadora. Eles estão indo para a rua contra essa medida 276, que é a reforma do ensino médio, porque eles não querem um currículo à la carte, eles não querem escolher o que vão aprender, o que não vão aprender, eles querem tudo. Eles não querem escola sem partido. Eles querem aprender todas as ideologias, todas as teorias dentro da escola. E não só uma ou outra. Então, a gente vê hoje mais do que nunca a escola como um palco de luta de classes. E aí essa luta de classes, ela se traduz na disputa por um conceito de sociedade, um conceito de homem, e um conceito de relação entre homem e sociedade que é desenvolvido na escola e que fundamenta os currículos. Porque os currículos eles se fundamentam numa filosofia da educação que tem um determinado conceito de sociedade, homem e relação homem-sociedade. Porque a educação, ela é civilizadora. No neoliberalismo, e aí a gente vai começar a entrar no texto, no princípio educativo da direita, né? No liberalismo, a sociedade ela é entendida como um ente abstrato, coletivo. E o
como um indivíduo que cumpre seu ciclo de adaptação, de apropriação dentro dessa sociedade. E aí, nessa perspectiva, a sociedade como ente abstrato, como uma coleção de indivíduos, abstraindo as relações políticas entre eles, e o homem como indivíduo, qual deve ser a função da escola? Adaptar esse indivíduo a essa sociedade, para manter o equilíbrio social. Então, não existe mesmo interesse na produção de indivíduos críticos. Porque o sujeito social crítico, ele vai causar crise. E é a crise que vai levar à transformação da sociedade. E não se trata de transformar a sociedade, trata-se de adaptar os indivíduos a uma sociedade. E que sociedade é essa nessa conjuntura neoliberal? É uma sociedade em que se diz que o capitalismo venceu, que o muro de Berlim caiu, o socialismo perdeu, o capitalismo triunfou, e aí agora cabe adaptar os indivíduos a essa sociedade ou, no máximo, humanizar esse capitalismo. Como se fosse possível um acordo entre um vampiro e a vítima. Ora, se o capitalismo vive da força de trabalho do trabalhador, vai querer que o trabalhador trabalhe cada vez mais, ganhando cada vez menos. Não há acordo possível nessa relação vampiresca. Você não pede para o vampiro assim, olha, não tira 100 ml de sangue, não, tira só 10, que aí eu vivo mais. Não existe esse tipo de relação no capitalismo. O capitalismo sempre vai ser voraz, vai querer explorar o máximo possível. E o trabalhador sempre vai querer trabalhar o mínimo possível, porque quanto menos ele trabalhar, mais vale a força de trabalho dele. Mais vale. Né? Bom. Então, como é que isso vai impactar como é que o neoliberalismo vai impactar na educação? Vai impactar no financiamento, na gestão e nos conteúdos do ensino também. Né? Na gestão, como é que isso vai impactar? Nós vamos ter uma gestão de tipo empresarial, com racionalização de custos, eficientismo, avaliação por resultados, opressão e superexploração dos trabalhadores da educação, desconcentração de tarefas com centralização de decisões como normas e financiamento. Né? Então nós vamos ter uma gestão empresarial para governar a escola. Aí qual que é o problema disso? Que as escolas não produzem produtos. As escolas produzem pessoas transformadas, pessoas humanizadas. Então, esses critérios não servem para nós. Educação boa, gente, é educação cara. Não dá para fazer economia com a educação, assim como dá para fazer economia com saúde. São benefícios sociais que não obedecem às regras do mundo da produção de sabonetes, ou de alimentos, ou de roupas. Produzir sujeitos humanizados demora tempo. Não é assim rapidamente. Escola boa não é escola que aprova muito, não é escola que tem fluxo de alunos. É a escola que produz sujeitos que realmente vão compreender o mundo que eles estão vivendo e ter potencialidade para transformar esse mundo. Então, essa gestão de tipo empresarial, ela não serve para florescer a escola, ela serve para jogar mais crise na escola. Ela serve para escolas privadas, cujo objetivo é o lucro, a partir da expropriação da força de trabalho do professor. Não serve para a escola pública. Financiamento.
na educação? Financiamento que segue uma lógica monetarista, de associação da produtividade da escola e do fluxo dos alunos. Uso de verbas públicas, trabalho voluntário, parceria público-privada, autofinanciamento pela comunidade. Então, uma adoção da ideia de fontes alternativas de financiamento, como se cada escola fosse uma empresa que tivesse que captar verbas. E aí as escolas competindo entre si. Lógica monetarista, vocês sabem como é que é calculado? Muito grosso modo, tá? Muito grosso modo. Como que é calculado hoje esse valor aluno ano? Não se faz um levantamento de quanto o aluno precisa e depois o Estado corre atrás para captar verbas para dar conta desse aluno. Se faz uma cesta de impostos, a partir dessa cesta de impostos se capta porcentagens de impostos, de recursos, se forma um fundo, que é o Fundeb, e aí a partir dessa quantidade é que se vai calcular quanto se pode investir no aluno. Então é o dinheiro disponível que manda na forma, no quanto eu vou investir no aluno, não ao contrário. Não é a necessidade do aluno que vem antes do financiamento. Essa aí é uma forma monetarista de abordar. Conceito de qualidade. Qualidade é a escola que tem fluxo, né? Indivíduos capazes de aprender a aprender na sociedade do conhecimento. Então, uma escola que forma um sujeito bem adaptado para o mundo do trabalho e uma escola que tem muito fluxo é uma escola entendida como escola de qualidade. E aí, para justificar isso, vem o determinismo tecnológico. Determinismo tecnológico é falar, por que eu vou ensinar sociologia, arte, filosofia, história? O mundo gira muito depressa, né? A ciência avança depressa demais. É preciso que a juventude seja treinada para acompanhar esses avanços, essa produção acelerada de conhecimentos tecnológicos. Então, a mente tem que estar ocupada em aprender a aprender e não em ficar perdendo tempo com conhecimentos pretéritos, que não têm aplicabilidade no dia a dia dos sujeitos. Depende, né? Depende. É um menino de classe média, média alta, que vai ter uma função social mais relevante, né? Uma divisão privilegiada, divisão social, um lugar privilegiado na divisão social do trabalho. É bom que tenha um pouco de cultura, mas para que você vai ensinar arte, sociologia para o pobre? O pobre tem que ensinar a trabalhar, ele precisa ganhar dinheiro, ser feliz, ter emprego. Esse discurso é muito tranquilo. Eu desenvolvo uma pesquisa com a plataforma política dos diferentes partidos, né, no que tange a questão da educação. E eles são muito singelos ao colocar isso nos seus documentos. Gente, o pobre quer trabalhar. O pobre tem que ter qualificação para o trabalho, para cuidar da família, para ser feliz, para consumir. E é isso que justifica, por exemplo, uma reforma como essa reforma do ensino médio, que coloca como optativas disciplinas como sociologia, como artes. Isso aí é luxo. Então, vamos ser democráticos, vamos deixar o jovem escolher se ele quer mesmo isso, ou se ele quer educação para o trabalho. Isso aí que é democracia, né? Na perspectiva liberal. Uma nova política cultural, e aí eu já estou entrando assim, no detalhamento do princípio educativo da direita, né, com vocês. Uma nova política cultural. A influência dos conteúdos relevantes, da organização do currículo e do trabalho escolar, né? Tudo em função da formação do sujeito trabalhador alienado, adaptado ao mercado instável, que requer um perfil de trabalhador polivalente e multifuncional.
Então, por que a gente precisa aprender a aprender? Porque a gente, durante a nossa vida, nós vamos mudar de emprego assim, ó. E empregos em diferentes ramos de produção. Hoje eu estou trabalhando na Torque, amanhã eu estou na Brascabas, depois da manhã eu estou repondo gôndola no supermercado de Chuto. Então eu tenho que ter agilidade para aprender, porque eu não vou ter mais uma carreira de 10, 15, 20, 30 anos num lugar só. Não existe essa perspectiva. A perspectiva de alta rotatividade nos empregos. Então, para isso é preciso aprender a ser, viver junto, aprender a fazer, aprender a aprender. Que são as características necessárias para o mercado que deverá ser instável e exigir do sujeito que ele mude de emprego. Por isso, os conteúdos culturais que proporcionam a formação crítica estão sendo secundarizados. E mais do que isso, né? No aprofundamento da perspectiva da criminalização dos movimentos sociais, da criminalização daqueles que lutam, a gente vai ter a medida provisória. Eu falei 246, 746, vocês estão vendo que é 746. A medida provisória, ela vem como uma resposta às jornadas de junho de 2013. Que em 2013, a molecada, os secundaristas foram para a rua. E isso foi muito assustador. E a partir daí vem se conformando um ensino médio que apaga a formação humanista. Que acredita que sem uma formação humanista, sociologia, artes, filosofia, psicologia, direitos, história, os alunos não terão capacidade de se organizar e lutar. Então, é muito, assim, uma política até profilática para as gerações futuras. Isso. Destruição da ética pública, né? Da ética do público, que, segundo Cunha, em última análise, interroga o próprio conceito de democracia, de república, de república. Porque o tempo todo se ataca o conceito de coisa pública. Então, a gente vai ter aí uma ética, né, que a liberdade é o valor supremo, a propriedade como direito supremo acima de qualquer coisa, a desigualdade como natural, a decorrência da diferença. Então, veja, o que é a ética, né? A ética é um conjunto de regras, costumes, culturas que a gente consensua entre nós aqui. O que é a ética do público, do capitalismo? É o lugar de todos nós, o cidadão como participante da vida política por meio da democracia representativa, por meio do voto, principalmente. Ocorre que no neoliberalismo, até essa ética do público liberal está sendo destruída. Até a democracia representativa está sendo ressignificada. Porque está havendo uma retirada da dimensão política das relações democráticas. Como se a democracia fosse uma questão de técnica. Isso está muito claro no Caminho da Servidão, que é um texto muito impressionante. Que ele vai falar que as eleições têm que ser de 15 em 15 anos, que as pessoas para se candidatarem têm que ser pessoas de notório saber, tem que ser pessoas sempre acima de 45 anos. Então, se institui critérios técnicos para pensar os dirigentes políticos, abstraindo-se que a política é natural do ser humano. A política ela é um lugar, um espaço onde se disputam interesses todos legítimos e se impõe que aquele direito que é da minoria, por ser da minoria, ele não é legítimo. E quando uma minoria tenta colocar suas propostas, é a minoria
da premissa que a maioria sempre tem razão. Por ser uma maioria numérica, sempre tem razão. Portanto, a minoria é autoritária, porque quer se sobrepor sobre a razão. Então, nós vamos ter aí o conceito de cidadão como cidadão cliente, possuidor de direitos, direito de reclamar, direito de reclamar pelos serviços não atendidos. Esse é o limite da cidadania, da democracia representativa burguesa no conjunto da neoliberal. E pior, né? Que a democracia do saque. Né? Você vai lá e deposita a sua reclamação. E aí, muito obrigada, você já fez o seu direito de cidadania, agora como é que a gente faz com isso? Se a gente decide ou não. A gente está vendo aí, está assistindo a uma onda de administração, direção de sindicatos, movimentos sociais, movimentos estudantis, por Facebook, por e-mail, que é uma coisa absurda. Estão praticamente substituindo as assembleias. Se suprime o espaço da disputa. Então, isso está invadindo, está, inclusive, o campo das lutas das esquerdas. Nós vamos ter aí também a política apresentada como algo sujo, interesse de grupos, como se fosse automaticamente o interesse do grupo dominante, que fosse de todos. Partidos como algo negativo, como órgãos de manipulação, de criminalização da auto-organização dos oprimidos. Como se todos os partidos, como se todos os grupos que se organizassem para apresentar sua proposta fossem automaticamente manipuladores, fascistas. Né? Tudo isso é o caldo cultural que dá aí espaço, que conforma um ambiente propício para que propostas como a escola sem partido floresçam e encontrem adeptos, para que jovens como o movimento Unesp Livre, se tiver algum aqui que me perdoe, que me desculpe, Unicamp Livre, Brasil Livre, que esses movimentos de uma juventude reacionária possam se organizar e se colocar. Né? Pelo direito, assim, defendendo claramente o direito à privatização, a defender a ideia de privatização das escolas públicas. Nós vamos ter aí uma nova ideia de Estado de Direito, que é o direito que não é para todos, que é o direito que é para quem merece. A gente vai ter uma nova concepção de justiça, que não é a justiça igualitária, equitativa, isonômica para todos, a isonomia, né? É para quem merece. É para quem, mais uma vez, consegue consolidar o ciclo de apropriação e se tornar um sujeito proprietário. Direito é para os normais. O conflito é apresentado como sempre negativo, sempre ruim. Que o bom é o equilíbrio, é a paz, é a educação para a paz. Como se não fosse o conflito o motor que muda a história, né? A mutação da história. Os direitos sociais são apresentados como gastos desnecessários, que é melhor manter as contas em dia, a dívida pública, para atrair a confiança dos investidores externos, do que garantir direitos à população. Então, é nisso que constitui, por exemplo, a PEC 55. Gente, vamos formar superávit. Vamos fazer uma poupancinha para pagar a dívida interna e a dívida externa, para tornar o país atraente de investimentos externos. Ah, mas e a educação da população? Não, isso aí é secundário. Ah, mas a saúde da população? Não, isso é secundário. Primeiro paga as dívidas. É para isso que a PEC serve. Isso é apresentado como o que há de mais moderno,
mas visa conservar o estado de coisas, de exploração e pauperização da classe produtora de riqueza, para concentrar a riqueza nas mãos dos ricos. Porque quem é que ganha com a vinda dos novos investidores para o país? Quem é que ganha? Os industriais, os empresários. Porque os investidores não vêm para investir, injetar dinheiro na educação pública ou na saúde pública. Eles vêm para injetar dinheiro nas indústrias. E a gente vai continuar aqui trabalhando e sendo explorado para o nosso salário mínimo aumentar a conta-gotas, enquanto o produto interno bruto da população brasileiro aumenta, né, em doses maiores. Vocês sabem quanto que é a receita de 2016? 3 trilhões. Vocês sabem quanto vai ser a receita de 2017? 3 trilhões e meio. 3 trilhões e meio a receita do ano que vem. E aí, nós vamos ter que nos submeter a uma PEC para pagar essa receita. Somos nós que vamos pagar essa conta. Somos nós que vamos pagar. Princípio educativo da nova direita. Um processo de construção simbólica do real, aí o texto fala, né? Do desejado, do benigno, que não apenas sustenta uma determinada ordem de coisas, mas que também, além disso, nega a existência mesma de outras realidades, de outras possibilidades de mundo, de representar o mundo, de seus objetivos e de suas relações. Então é uma visão única, é um autoritarismo, é uma imposição ditatorial da verdade. É como se eles falassem, a verdade está conosco, tudo que é diferente disso não corresponde à verdade. Então nós já vivemos sob uma ditadura, né? Essa que é a essência autoritária e opressora do princípio educativo da nova direita. A única opção que a juventude tem hoje é se formar para se adequar. E qualquer coisa contrária disso é crime. É crime. Algumas estratégias para a aplicação desse princípio educativo, porque esse princípio educativo ele não se aplica de uma maneira automática, mas por meio de aí várias estratégias que eu selecionei 7, né? A introdução da lógica fabril e da racionalidade instrumental na gestão e no financiamento da escola, né? Então, a lógica empresarial funciona na empresa, funciona aqui também, vamos aplicar, né? Isso é o certo e isso que dá certo. A desescolarização da escola, oferecimento de espaços alternativos para a difusão do conhecimento. Então, de professor e de louco todo mundo tem um pouco, né? Na vida também se aprende, não é só na escola. Então não precisa investir tanto na escola e tanto em professores. Nós todos nos ensinamos aqui na sociedade aprendente. Isso é apresentado de uma forma absolutamente poética. E a desescolarização da escola, que tem um sentido de fundamentar o decréscimo cada vez maior do investimento na educação escolar. A despolitização do debate democrático dentro e fora da escola. A metamorfose de direitos em serviços. Então, o que antes era direito, que eu tenho desde do meu nascimento, direito à educação, se transforma num serviço educacional, ao qual eu passo a ter direito se eu pagar, ou se eu retribuir de alguma maneira, né? O raciocínio em espelho, né? Os opressores, se os oprimidos reivindicam o direito, os opressores também podem reivindicar os mesmos direitos, né? Produzir uma equivalência numa relação que não existe equivalência.
ambivalência porque ela é essencialmente opressiva. A mimetização de expressões e ideias nascidas nas resistências. Então a gente vai ver aí, né, a direita nos mimetizando, se apropriando dos nossos instrumentos de luta. Aí a gente vê os verdes e amarelos indo para a rua protestar, de salto alto, evidentemente, né? E com as suas babás empurrando o carrinho das crianças. Mas eles vão para a rua protestar com bandeiras perfumados. Domingo de tarde, né? Mas eles vão. De salto alto, normal. Imposição de um léxico, de todo um discurso, né? Sucateamento da coisa pública e da ideia, da noção de público que corrói até mesmo o ideal republicano. O amplo uso e abuso do poder, da chantagem e da coerção nas negociações políticas, revestidas de legalidade por meio dos condicionantes para a concessão de direitos e benefícios, elevando a mercantilização a instituto de princípio universal. Então a coisa está de um jeito hoje que tudo funciona na base da coerção. Vocês estão percebendo isso? Para você ter direito ao bônus, não pode faltar, né? Para ser orientador de doutorado, tem que ter tantas produções, dona professora Bernadette. Tem que ter um mínimo de produção. Essa lógica coercitiva. Tem condicionantes. Para ter alguns direitos, tem que abrir mão de outros direitos. Para ter direito à licença, professor, você tem que abrir mão do interstício para evolução na carreira. Renuncie um direito se você quiser outro. Ora, por que ter dois direitos? Por que ter direito a uma licença saúde e depois querer que isso conte para o interstício para contar a evolução na carreira? Abra mão dos seus direitos. Então, a gente vive numa sociedade absolutamente autoritária e ditatorial. E tudo isso só tem servido para mostrar que a luta de classes ela continua mais viva do que nunca. O muro de Berlim caiu sim. Mas o que caiu junto com o muro de Berlim? Caiu o stalinismo. Caiu uma forma de ditadura, uma deturpação do socialismo que não interessava a classe trabalhadora. Com todo o respeito que eu tenho à trajetória do Fidel Castro, né, que falece nessa madrugada. O Fidel Castro, como o Stalin, como Mao Tse-tung, prestaram um desserviço para a esquerda. Prestaram um desserviço para a classe trabalhadora. Porque por muito tempo eles apresentaram para a classe trabalhadora um ideal de sociedade socialista que de socialista nunca teve nada. Foi uma degeneração do socialismo. Que foi um capitalismo de Estado e nada mais do que isso. Então, gente, a luta de classes continua mais viva do que nunca, porque a exploração ainda não acabou. Enquanto tiver explorador e explorado, a gente vai ter luta de classes. A gente só vai acabar com a luta de classes quando a ideia de propriedade for abolida. Quando educação, moradia, saúde for direito para todo mundo. Que não vai depender de você financiar uma casa para você ter. O Estado te dá uma casa. E você vai morar nela enquanto você viver e essa casa jamais vai ser sua. E ao mesmo tempo todas as casas vão ser suas. Um pedacinho de todas as casas vão ser suas. A ética de classe. Não existe uma ética universal numa sociedade dividida entre exploradores e explorados. Não dá para eu falar que aquilo que é bonito, que é belo, que é correto, que é justo para a classe trabalhadora, é belo, é correto, é justo para a classe que explora.
As concepções de ética e de estética, e de política e de direito são completamente diferentes. Não dá para querer as mesmas coisas. Não dá para ter educação para a paz nessa situação. Não há paz onde um explora o outro, onde um oprime o outro. Não há paz possível. Porque a exploração e a opressão, ela dói, ela nos mata. Pouco a pouco, ela nos mata. Democracia representativa é enxugar gelo, gente. Em nenhuma das manifestações da democracia representativa a gente pode constatar que a burguesia cumpriu as suas tarefas democráticas. Desde a Revolução Francesa, a classe burguesa se associa à classe trabalhadora, campesina, das cidades, prometendo direito à saúde, direito à educação, e até hoje a burguesia não cumpriu essas tarefas democráticas e nem vai cumprir, seja na forma de frente popular, seja na forma de governo de conciliação de classes normal, não vai cumprir porque não interessa para a classe trabalhadora. O parlamento, ele é completamente tomado pela classe trabalhadora. O Estado, ele é um aparelho de uma classe social. Eu mostro todos os anos para os meus alunos a composição do parlamento. Quantos deputados, quantos senadores tem que representam a classe trabalhadora? Quantos tem daqueles que representam o ramo do agronegócio, a indústria, o capital financeiro, a mídia? Quantos tem? Olha lá. Então, acreditar na via parlamentar é enxugar gelo. A gente não tem nenhuma relação de confiança com esse parlamento. É fora todos. Não nos representa. A escola hoje, até hoje a escola não é capaz de ensinar, qual é a sua função principal. A escola nasce para ensinar. Se você pega a LDB hoje, pega lá o artigo 13 das funções do professor, não tem a palavra ensinar. Você pega hoje o Estatuto do Magistério, atualização, acho que é a Lei 937, se não me engano, não tem a palavra ensinar, tem proporcionar o aprendizado, acompanhar o aluno na aventura do conhecimento. Zelar o tempo. Zelar pela aula, zelar pela classe, gerenciar conflito, sabe? Então, até hoje, a escola ainda não cumpriu a sua função principal. Ela cuida das crianças, ela alimenta as crianças, ela briga do perigo, né? Ela tenta resolver problemas que estão na sociedade, mas a função principal ainda não aconteceu. Vivemos uma ditadura neoliberal em que uma minoria burguesa rica prevalece sobre uma maioria. A fortuna de 62 pessoas mais ricas do mundo equivale a metade do dinheiro do conjunto da humanidade. Então, se você pegar o dinheiro da humanidade, metade dá com 62 bilionários, miliardários. E a outra metade está com o resto da população, que no caso somos nós. Né? Então, a necessidade existe a necessidade de uma transformação social profunda, por meio de uma revolução que destrua esse Estado capitalista, que impõe uma nova ética, uma nova estética em relações políticas de igualdade entre os homens, que só é possível com a abolição completa da propriedade, do lucro e a ditadura da maioria sobre a minoria, a maioria que produz a riqueza. Então, a única saída para o neoliberalismo é a gente superar o modo de produção capitalista. E para isso a gente vai ter que fazer revolução. Reforma não adianta. Acomodar não adianta. E a hora de fazer a revolução é agora.
Nós estamos numa situação pré-revolucionária. Nós estamos numa situação de acirramento da luta de classes como nunca. Nós somos sujeitos da história, não eles. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos, olha, pela exposição, né, pelos esclarecimentos que você trouxe. Então agora a gente abre para vocês levantarem aí dúvidas que surgiram tanto na leitura do texto como na fala da aula. Ela trouxe outros elementos para além do texto. Então, é hora agora da gente participar dessa construção e não, tranquilo, a gente está aqui com o tempo dedicado a isso. Então é hora de trocar ideias agora com a Áurea, né? Eu tenho também algumas coisas que você foi dizendo que fizeram também associar com um acontecimento de ontem. Tivemos ontem uma atividade dentro da disciplina de estágio 4, que foi o encontro com professores da rede, de vários lugares, né? Não eram professores só do Claro, dois, e professores convidados, dois do litoral, um da Grande São Paulo, né? Professora da Osasco, uma professora de Campinas, sim, os dois do litoral da cidade de Peruíbe. Eles atuam na rede pública. E assim, a proposta era de diálogo mesmo com os professores que estão terminando a formação, os futuros professores. Então, conforme você me responde, me ocorreram várias lembranças das falas deles, inclusive dessa situação de opressão em relação aos professores. Depois de algumas falas, a gente abriu uma conversa e começaram a surgir no diálogo algumas outras informações. Então, no primeiro momento, o professor apresentou ali um depoimento, né, uma experiência que ele vive na escola, e veio muito carregado assim, de uma positividade, né, com relação ao trabalho que ele faz na escola. Evidente que eu escolho a dedo algumas pessoas, né, direciono um pouquinho, então a gente tentou equilibrar entre professores que têm já algum tempo de carreira, professores que começaram muito recentemente a vida profissional e professores com tendências diferentes também na sua prática profissional, né? Então, duas pessoas muito politizadas, duas pessoas com uma experiência de formação aqui na universidade, no movimento estudantil, né, e centro acadêmico, né, com essa experiência. E aí como é que esse professor depois em exercício carrega essa experiência para dentro da escola? E aí foram várias coisas que eu fiquei associando aqui. Os discursos que esses professores que têm uma história de luta política, inclusive não só porque a política está o tempo todo na nossa vida, mas de participação em partido político, em movimentos mais
mais organizados, mais combativos. Todos eles tinham alguma questão, né? Participação em sindicato, diferentes tendências de sindicato, inclusive. E eu acho que foi uma conversa boa, mas ultrapassado esse momento, né, de relato de experiência, de contar um pouco de como é a sua vida na escola, como realiza o seu trabalho. Né? Nos diálogos posteriores, a gente viu transbordar ali alguma coisa do incômodo com a atual situação que a gente tem na escola, essas situações de repressão, então professores que estão sendo perseguidos na escola por suas posições ideológicas, né, pelas suas formas de fazer, inclusive o pedagógico, porque não condiz, não se alinha com essa atual proposta, né, do governo paulista para a educação. Estou falando também sem muita... Estão acompanhando? Sim. Teve uma questão... Acho que é isso. Assim, de fazer essa relação, né, da sua fala com o que os professores ontem trouxeram nas exposições deles. Mas voltando um pouquinho na sua fala sobre o processo todo, historicamente, como é que foi se dando essa passagem de uma ideia de liberalismo, lógico, a gente está num momento que isso tem outra característica, e aí a marca do governo da oposição da Inglaterra, o governo de Margaret Thatcher, nesse processo de assinamento, né? Se destrói o papel dos sindicatos, a coisa do trabalho lá na Inglaterra, e como isso vai reverberar, vai influenciar uma nova, esse liberalismo acirrado, né, que a gente traduz como neoliberalismo. Só para retomar um pouquinho esse momento histórico, se você vê, porque isso está na literatura, daquela que eu tive contato. É isso mesmo? Esse processo histórico lá na Inglaterra, ele vai ser um agente causador aí do acirramento do liberalismo? Eu não sei se é uma pergunta, na verdade, mas ontem a gente viu os professores falando lá e alguns relataram várias práticas, né? E a gente estudou relações raciais e aí a gente tem uma professora lá da UFSCar que ela vai falar um pouco das práticas das boas intenções, como elas são perigosas, né? E como elas reproduzem estruturas sociais contraditórias. Então a pessoa tenta fazer um serviço, acaba fazendo um desserviço do próprio propósito da aula dela. E aí vem algumas práticas lá, algumas bem interessantes, algumas eu não concordo. E o texto, ele vai falar aqui uma parte dessas práticas, né? Então... só uma orientação, a gente não fazer de forma mais orgânica, que é assim, quem for fazer referência a uma passagem do texto, indica para todo mundo a página, né? Para a gente ir acompanhando. Na página 354, lá embaixo, ele fala assim, ele vai falar um pouco das práticas, né? Então, é o segundo texto, né? É o do... Mas é o Soares, né? Soares. Esse aí eu deixei ele como alternativo, mas vamos lá. Mas ele vem nesse sentido também, então, porque no final do texto ele usa o para falar um pouco qual é a função do currículo, né? O currículo como dominação social,
E aí, quem formula esse currículo, né, quem são as pessoas que estão no poder, onde essas políticas vão ser implementadas na escola. Aí aqui embaixo, aqui nessa página, ele vai falar então das práticas pedagógicas. Então como é que é importante a gente ter consciência das nossas práticas pedagógicas, porque elas podem reproduzir, elas reproduzem, né, esse ideal posto no currículo, né? Então como a gente tenta fugir nas práticas pedagógicas, alguns professores tentam fugir dessas práticas que vão viabilizar o tratamento da escola, todo esse processo que você falou, só que acabam fazendo um desserviço, né, pelo fato dessas boas intenções. A gente até brinca que boa intenção, o inferno está cheio. Então, a ideia, queria que você falasse um pouco mais então, de como a gente tem esse currículo, né, que vem com esse propósito e essas práticas pedagógicas não pautadas nessas boas intenções. Né? Como é que o estudo, né, do professor ele precisa estudar, ele precisa entender a totalidade dessa conjuntura histórica, né, como é que ela se materializa na escola, para ele poder pensar uma prática pedagógica para a superação disso. Né? Boa intenção não resolve. Relações raciais, a gente percebe isso. Né? Os teóricos que a gente está lendo eles já falam isso para ele. E como é que é reproduzir, né, esse posto do currículo, que é essa cultura que as classes dominantes influenciam dentro desse currículo e como é que essas práticas vão dar andamento a esses processos. Não sei se ficou. Mais ou menos, eu acho que eu entendi você. Eu não sei. Eu não tenho como responder pra gente. Tá. Bom, assim, eu vou contribuir, né? Porque agora eu acho que é a hora de ver o geral aqui, todo mundo fala, né? E aí eu vou só me posicionar, então, enquanto mais alguém quer falar alguma coisa, contribuir, né? Eu queria fazer uma relação daquela primeira fala da Bernadette, mas não sei se eu faço agora, depois, eu posso fazer? Acho que sim. Ela é em relação comparando com o que teve na mesa do diálogo com os professores, dessa atenção, e professores se recebendo ameaça e tudo mais, eu estava pensando sobre isso também. E você veio falar muito da importância da gente pensar o nosso agora, né? Não simplesmente pensar, vou educar para uma criança e tudo mais, mas eu também sou um sujeito histórico, eu também tenho que me posicionar, eu também tenho que enfrentar toda essa onda neoliberal, porque eu vou sofrer com isso, né? É o meu emprego que vai estar em jogo com tudo isso. E pensando nessa questão que eu estava acompanhando na mesa de ontem, comecei a pensar também nessa forma que, eu não sei de onde vem exatamente, mas é essa forma de adocicar a nossa ação, né? Que não sei que palavra usar exatamente, mas essa ideia da não violência, da gente estar sempre por dentro da legalidade da nossa luta, e a gente está sempre por meio disso e tudo mais, e isso é um perigo, né? Porque, por exemplo, quando vem essa coerção, né, dos nossos direitos, com a ação da neoliberal, essa ideia de escola sem partido e toda essa repressão, muitos professores acabam deixando de falar sobre temas na sala de aula, deixando de falar sobre vários assuntos, porque eles ficam com esse medo de agir, depois um aluno vai denunciar para o diretor, e não sei o quê, vai passar para outra instância e vai afastar, como vários casos que foram relatados na mesa ali, pelo menos só ali naquela conversa na mesa a gente já conheceu uns 3 casos de professores afastados pelo que falaram numa sala de aula, sabe? Pelo que fizeram, pelo que falaram na sala de aula, assim, processados, assim. Mas daí eu comecei a pensar sobre isso, a importância de você ir para frente mesmo. E se você está sendo processado, você está sendo afastado, é porque você está cutucando. Você está agindo. Porque se você não está sendo atacado por nenhum aparelho do Estado, se você não está querendo, não está correndo risco nenhum de ser preso por alguma coisa, é porque você está seguindo a legalidade. Você não está contrariando o que está sendo imposto. E como é um projeto de Estado isso aqui, a gente precisa contrariar esse projeto de Estado. Então essa ideia da não violência eu acho perigoso
por causa dessa ideia da gente pensar que a gente precisa cometer uma violência contra essa legalidade. É claro que, não estou dizendo assim, aquela, enfim, sabe, Legalidade é uma violência. sabe onde eu quero chegar, assim, não é essa coisa de você agir com a violência não pensada, mas a violência pensada, a violência estratégica, a violência estudada, né? E daí sim, contrariando tudo isso. E daí era uma questão que me veio e daí comecei a pensar nisso, de que falta a gente superar esse nosso medo da legalidade também, né? É importante, eu vejo essa importância de superar esse nosso medo da legalidade para a gente pra gente pôr a nossa opinião, para a gente se expor, assim. É um risco e tudo mais, mas são coisas que a gente já tem que aprender. E daí, só junto com isso também, uma outra pergunta, uma coisa que ficou na dúvida, que alguns professores achavam necessário discutir a conjuntura política, discutir tudo isso desde o 6º ano do ensino fundamental. Outros professores falavam, não sei o quê, vou esperar um pouco, ensino médio, tal, pro 6º ano, então formação e tal, ficava nessa coisa e muitos professores começaram a se posicionar e falar, não, eu desde o 6º ano discuto isso, trago isso para a sala de aula e tudo. E nas minhas vivências de PIBID, eu já passei por momentos que eu vi a sala de aula com uma possibilidade de discutir sobre essa conjuntura, e em alguns momentos eu pude falar alguma coisa, em outros momentos eu preferi não falar, porque eu não sabia como lidar com isso. Eu não sabia como lidar com esse fora PP e tudo mais, e toda essa ideologia, daí eu acabava ficando quieto, não vou falar, sei lá, 6º ano, daí eu começava com essa ideia, mas é muito complexo, acho que teria que falar sobre vários temas, e daí eu só ia confundir, eu ia doutrinar, sei lá, e ficava nessa. E daí, peraí, mas escola sem partido, né? Daí eu voltava nessa. Mas eu fiquei com essa decisão, realmente não tenho respostas, estou pensando sobre isso. Eu queria um pouco também sobre essa ideia. Tá legal. Vamos lá, né? Então, mais uma pergunta, assim, é isso que você falando que eu pensei. A gente vê muito na escola, os alunos vêm falando, vai pra Cuba, o Bruno passou por uma de vermelho na escola esses dias e começaram a questionar ele porque usava vermelho. Eu era comunista. Eu fui dar uma oficina da semana e fui com uma camiseta vermelha. Uma marca de Rondon, sei lá, um negócio assim. Aí ele olhou pra mim e falou, professor, você é comunista? Eu falei assim, ainda não. Outros também trabalhando com os alunos sobre agronegócio, de explicar o sistema capitalista, e aí eles começaram a indagar pra gente, a gente também é socialista. E aí começou aquele bolso mito, essas falas, né? Que agora estão cada vez mais comuns na sala de aula. Mas eu percebo que os alunos eles não sabem o que eles falam, eles reproduzem o que os pais falam. E aí como é que você vai chegar para eles e falar que os seus pais estão errados, o que eu estou falando é o que está certo? Aí eu não sei muito, a gente tenta, eu percebo que acaba assim, a gente acaba tentando demonstrar da melhor maneira que a gente consegue que o que eles estão falando não está certo, é uma fala errada, eles estão produzindo ódio. Acaba que eu vejo muitas vezes que eles aceitam, mas eles não concordam. Eles aceitam porque eles não têm como contradizer, só que ao mesmo tempo eles não concordam, porque o pai e a mãe deles falou que é assim, então é verdade para eles. A língua secular, né, principalmente da Igreja Católica, do cristianismo em geral, de que o aborto é pecado, né, essa produção de equivalência entre aborto e assassinato, que não existe, né. As negras e negros estão também assim, se organizando mais para exigir políticas de reparação a partir da elevação do nível de consciência deles, de que eles realmente foram explorados, né? Realmente eles são os pais e as mães da riqueza desse país e que merecem o devido e tardio reconhecimento, né? E respeito. Os e as LGBTs também estão se organizando pelo direito ao próprio corpo, direito de ser, direito de existir, direito de se apresentar na sociedade com seu nome social, com as suas vestes, do jeito que se sentem melhor, né? O direito a ter uma vida sexual livre, né? De qualquer tipo de enquadramento.
Então eu acho que nós estamos colocando na ordem do dia pautas muito importantes. E é claro que essas pautas, às vezes, são muito fortalecidas e encorajadas por setores da esquerda revolucionária, que promovem um ambiente para que essas minorias se manifestem. Porque essas minorias, elas se colocam como sujeitos sociais, primeiramente dentro dos seus grupos sociais e dentro de grupos que têm continência com esse tipo de ideia, né? Para depois se encorajar, se fortalecer, desenvolver métodos para se apresentar para toda a sociedade. E isso está dentro da esquerda revolucionária. É por isso que existe toda uma reação, né, em escala mundial, da direita, produzindo um outro léxico, um outro sistema de valores para resgatar questões que já foram muito superadas, como argumentos para dar combate a isso. Então, o que a gente está vendo não é uma onda conservadora, a gente está vendo uma reação violenta de uma minoria conservadora, mas muito poderosa do ponto de vista do poder político e do poder econômico, que investe numa propaganda para dar combate aos oprimidos. Porque os oprimidos estão se levantando, e já não era sem tempo. Direita e esquerda, né? Eu gosto muito de problematizar essa questão da direita e da esquerda, sabe? Não sei se você sabe como surgiu essa nomenclatura. É quase que uma gíria, né? Na época da Revolução Francesa, no parlamento francês, os girondinos ficavam à direita do parlamento e os jacobinos à esquerda do parlamento. Os jacobinos eram uma espécie de esquerda pequeno-burguesa. Então foi daí que veio essa ideia de esquerda e de direita, que é absolutamente vaga, né? Nós temos muitos setores hoje, né? Desde do polo dos anarquistas, que são partidários da luta direta, da livre organização, do combate violento ao Estado, alguns até do terrorismo mesmo, né? Das manifestações terroristas. Passando pela esquerda leninista trotskista, que defende o partido como sujeito político da revolução e a organização do partido, né? Nós vamos ter também uma dita esquerda reformista, que acredita que é possível fazer luta dentro da institucionalidade, dentro do parlamento, que defende a tese que nós não estamos passando por uma reação, que se trata de uma onda conservadora, então que é preciso recuar e lutar dentro do parlamento, que é a esquerda reformista. Nós temos também setores que estão cada vez mais se aliando com a perspectiva da conciliação de classes, que são setores burgueses e burgueses, dentro dos quais é vinculado o PT, infelizmente, que está fazendo política com a burguesia claramente, né? Que fez. Então, é preciso problematizar essa questão de direita e esquerda para fazer uma localização mais científica, né, das pautas e lutas de cada grupo, de cada grupo social. Aí, eu tinha falado, acho que foi mesmo que o menino falou, que eu falei que eu ia deixar para o final para começar. Desculpa. Da questão do estudo, né? Matheus. Forte coisa essa. Forte coisa. Forte, né, Matheus? Então, querido, olha só. Você falou assim para mim. Eu não gostava de trabalhar, mas eu não gostava de estudar, porque a escola também não fazia sentido para mim, né? E aí, como bom demônio, né, eu vou responder você com uma pergunta. Para que jovem a escola faz sentido? Né? Com 15 anos, para jovem nenhum. O que faz sentido para a gente, quando a gente é jovem, tem 15, 16, 17, 18, até 20 anos, é amar, é viver, é passear, é conhecer o mundo, né? É revolucionar, é tocar violão, é música, é cultura, né? É lazer, é socialização.
organização, né? Quando a gente é jovem, a gente é muito avesso à questão da disciplina, seja nos estudos, no trabalho, qualquer coisa. Ocorre que para que a gente tenha uma formação densa, é preciso de disciplina, né? É preciso parar, pensar, estudar é uma violência. Quando eu falo isso na classe, os alunos ficam assim, né? É uma violência. Só que é uma violência constitutiva. Estudar, ir para a escola, é uma espécie de gastação da gente. Eu tive uma amiga que falava assim, tá legal. Uma amiga que falava assim, como a escola castra a alma, né? O Freud estava certo, né? Preciso castrar para civilizar. Não é verdade. A gente precisa conter os nossos ímpetos, né? Para a gente adquirir uma segunda natureza, que é uma natureza civilizada. E isso aí é esforço de trabalho. Tudo é esforço de trabalho. A gente não consegue as coisas por meio de mágica, né? Eu acho que isso é uma das piores verdades que a gente assume, percebe quando a gente cresce. Só com muito esforço. Você só vai ter uma visão verdadeiramente crítica da realidade, da sociedade, se você se debruçar e sentar, e trabalhar, e ler, e meditar. Não adianta ler, tem que meditar sobre os textos, né? Agora, também assim, eu não quis aqui dizer, né, que eu estou aconselhando vocês a sentar 8 horas por dia e ler. Né? É uma força de expressão, né? Não. Eu vou te responder isso com uma historinha do Guimarães Rosa, né? Diz que o Guimarães Rosa estava sentado assim, ele sempre sentava no jardim da casa dele e ficava lá, lendo, né? Aí passava o pessoal, os passantes, e falava assim, trabalhando, seu Guimarães? Ele falou, não, descansando, né? E aí estava lá, outro dia ele estava lá capinando no jardim, e o pessoal falava assim, distraindo um pouco o seu Guimarães. Ele falou, não, trabalhando. Ele era um intelectual que trabalhava com a cabeça, né? Então, quando a gente fala de ter disciplina nos estudos, é a gente se propor a fazer reflexões profundas, fazer a pesquisa, ir atrás das coisas que a gente quer fazer, dedicar para a formação cultural da gente o mesmo tempo, a mesma intensidade, o mesmo empenho que a gente dedica para todos os dias acordar, ir trabalhar e trazer o dinheiro para casa, o pão e o leite para casa. Então tem esse sentido mais profundo da disciplina dos estudos. O Nozella chamava o Gramsci de Ford dos trabalhadores, porque ele falava que o Gramsci queria que os trabalhadores trouxessem para a sua vida, para a sua formação cultural, a mesma disciplina a que eles se submetiam na fábrica fordista. Mas eu não concordo muito não. Porque assim, eu sempre fui um aluno bastante estudioso porque eu gostava muito de brigar com o professor. E aí, só que aí a partir do momento que eu entrei numa escola pública, que não me dava professores que davam vontade de discutir, assim, que as aulas faltavam, às vezes faltava professor, e ainda tive que começar a trabalhar. Tipo, pra mim, perdeu o atrativo. E aí você falar que com 14, 15 anos a gente só quer saber de outras coisas, não sei, não é isso que eu vejo nos alunos que eu estou acompanhando, assim. Você vê que, é muito difícil para eles também se concentrar, às vezes, na sala de aula, mas é por um milhão de outros fatores, não porque, eles não querem, eles, estão nessa idade, assim. Eu, pelo menos, até agora não vi isso. Você vê que quando é uma discussão que interessa para eles vão querer falar, mesmo que eles falem, do Bolsonaro, mesmo que eles falem do Lula. E, tinha algumas outras coisas, mas é que a questão central para mim foi, uma hora trabalhada não é equivalente para mim a uma hora de estudos. Porque uma hora de estudos para mim é, vamos dizer, o que você
trabalho em 1 hora, você vai fazer tipo 5% de estudos. Por exemplo, se em 1 hora você conseguiu, no caso que eu trabalhava para matar o computador, se em 1 hora eu formatar o computador, em 1 hora eu não vou conseguir terminar um texto. Muitas vezes em 1 hora eu vou tipo, dizer, sei lá, menos da metade do texto. Porque para mim são 2 tempos muito diferentes. Entende? E a questão que eu acho que você colocou foi tipo, a gente vai entrar, vai ter tipo, a aula inteira, as 4 horas inteiras, e se você diz que é a favor. Tipo, eu não sei, assim, pensando na minha temporalidade como aluno, assim, e aí, tipo, inclusive é por isso que, essa é uma das coisas que dá muito medo de falar na universidade, porque qualquer coisa parece que você vai ser julgado como uma pessoa que não quer se dedicar às coisas. Mas eu, tipo, me dedico às coisas e, assim, não é porque eu também gostaria, por exemplo, de ter menos aulas para ter. Quer dizer, ter menos aulas não, tipo, ter menos horas na aula, tipo, ter mais tempo de digerir os textos. Às vezes até, tipo, sei lá, ter uma aula a cada 2 semanas, mas que pudesse todo mundo ter lido os textos, ter todo mundo digerido os textos bonitinho. Porque, pra mim, do jeito que você falou, parece que o tempo institucionalizado que o Unesp dá pra gente, parece que aquilo que é super importante que vai ser um dos grandes medidores se a gente aprendeu, se a gente se dedicou ou não, mas e aí eu discordo. E aí eu não sei, tipo, tem várias coisas que você foi falando, só que eu esqueci de anotar e eu... Enfim, foi meio nesse sentido. A Unesp é uma escola capitalista, né? Ela é uma escola capitalista. Ela é organizada segundo um modelo de gestão neoliberal. Os currículos de vocês, é tudo assim, o gerenciamento do tempo, é tudo dentro da organização de trabalho terrorista comunista. Porque é assim que é. Assim, né? Então, dentro dessa concepção, a gente... Você está fazendo uma análise crítica que eu acho muito correta. Você está sendo submetido e massacrado, né, a um tempo que é o tempo empresarial, do mundo do trabalho, do mundo da fábrica. E a escola não funciona no mundo da fábrica. E é isso que eu reivindico, que a gente não viva segundo o mundo da fábrica, viva segundo o mundo o tempo da escola, o mundo da escola, do saber, da relação com o saber. Aí você fala assim, mas os alunos, quando reivindica condições de escolher o que interessa, sabe o que você me remete? Você me remete um pouco à escola nova. Às vezes, assim, me remete um pouco à escola nova, aquela educação centrada no aluno. Às vezes me remete um pouco isso. Não sei se estou equivocada na escuta, né? Que é uma escola liberal. Aquela escola inspirada no Dewey, centrada no aluno, porque ela vai ser centrada na vontade do indivíduo, no interesse do indivíduo. Então ela forma segundo valores individualistas, não segundo uma organização coletiva do trabalho escolar. Não fiz defesa nenhuma de escola nova aqui. Não, mas eu não estou falando que você fez defesa. Foi uma Você associação. me remeteu, você me provocou essa associação, né? Aí eu fico perguntando assim, que é a pergunta que eu faço, por exemplo, para o Temer, quando ele fala da reforma do ensino médio. Os alunos têm repertório para fazer escolhas? Não tem, eles têm pré-requisitos para fazer escolhas? Sabe? Então, assim, isso soa como uma condenação. Olha, o Capanema, numa das reformas do ensino médio, o Capanema instituiu uma coisa muito perversa. Tinha lá o ensino médio profissionalizante e propedêutico. Dentro do propedêutico, se você escolhesse uma das 5 áreas, uma delas tinha a indústria, tinha a agronomia, se você escolhesse isso no secundário, você só podia fazer essa carreira. Então, por exemplo, você saía da 4ª série, você já tinha que fazer um ginásio industrial
para fazer um colegial industrial. E se você mudasse de ideia no meio do caminho, você tinha que voltar e fazer tudo de novo, ginásio agrícola, por exemplo. Então, com essa política, ele obrigava os meninos e meninas a escolher o seu destino com 11 anos de idade, sabe? Então, assim, se dá para o aluno responsabilidades que ele não tem condição de escolher. Quem escolhe os conteúdos, os métodos pedagógicos, as práticas pedagógicas, as formas de avaliação, é o professor. O professor trabalha na zona de conhecimento potencial do aluno. O aluno tem uma zona de conhecimento potencial, que é entre o que ele sabe e o que ele não sabe. O professor, como adulto, não só como adulto, mas como pessoa com formação especializada, atua nessa zona potencial ou zona decimal, como Vygotsky fala, e tenta potencializar os conhecimentos que ele já tem, desmanchar as visões mistificadas de mundo e transmitir para ele novos conhecimentos. Para ele elevar o nível cultural dele. E isso aí é muito sofrido. É um processo muito sofrido da gente romper com as mistificações dos alunos. Só que eu acho assim, eu não quis defender que os alunos escolham o que eles vão estudar. Porque, tipo, por mais que eles estejam desenvolvendo a autonomia deles, eu também não acho que se eu mesmo estou estudando isso, eu não sei direito o que não sei dizer assim, com toda certeza, isso é importante, isso não é importante, como que, sei lá, eles que não estão por dentro desse debate vão saber. Eu não quis dizer isso. Eu quis dizer que há uma mistificação aí, tipo, de achar assim, que com 14, 15, 16 anos, os alunos não têm interesse na escola em nada, né? Eu quis dizer que muitas vezes, quando eles estão contextualizados da discussão, eles têm muito interesse sim, e você vê isso. Tipo, você vê que quando eles entendem o que está sendo discutido ali, tipo, que tanto nós que acompanhamos eles, quanto o professor conseguiu passar aquele conceito, eles conseguiram se apropriar daquele conceito e passar para um outro nível de discussão, você vê que eles têm muito interesse na escola. Sim. Mas e aí, tipo, o que eu quis dizer é isso, assim, não existe um desinteresse, não é tipo também só o que eles querem aprender que a gente tem que ensinar. Eu quis dizer que é no sentido assim, meio que da qualidade do ensino dele. Eu acho assim, que a disputa do aluno, do aluno, porque o aluno tem uma relação erótica com o saber, é tarefa do professor. Agora, a submissão a um currículo que vai ter disciplinas que a pessoa gosta, disciplinas que a pessoa não gosta, é dever do aluno. Então, assim, tem que ter esse pacto, tem que ter esse contrato pedagógico. Na vida, a gente não faz tudo que a gente quer. Quando a gente está morando numa casa com uma outra pessoa, a gente às vezes gosta de fazer a comida e não gosta de lavar a louça. Mas todo mundo tem que fazer comida e todo mundo tem que lavar a louça. E na escola também é assim. A gente não escolhe os conteúdos. Porque a gente tem condição de escolher os conteúdos. Eu concordo com você, que o professor tem que despertar o aluno. Tem que ir lá disputar a consciência deles e convencer ele que aquilo que ele está estudando é importante. Mas o aluno também tem que ir predisposto a se submeter a um currículo que nem tudo que é importante ele vai gostar de saber. Ele vai querer saber. Não, porque ele não sabe até que ponto aquele conhecimento é necessário, né, para ele ter uma outra visão daquilo que ele gosta. Então, eu não defendo que a educação tem que ser prazerosa. Educação tem que ser trabalho de esforço. E se eu tiver que defender que a sociedade, né, que os homens têm que fazer algum esforço de submeter a algum sacrifício, que seja para se tornarem mais cultos e mais sábios, e não mais explorados. Eu lembrei dos conceitos do Gramsci de escola interesseira e escola desinteressada, porque aí para entender
quando a Áurea fala da gente ter o estudo como um trabalho, né, no sentido de que como uma profissão, né? Então, o que somos nós? Somos intelectuais, essa é a nossa profissão, né? E aí você quer se dedicar ao estudo, é a nossa profissão, a gente escolheu, né, estudar como ofício, né, e diversos outros motivos, eu acho. E aí o livro do Gramsci, Formação dos Intelectuais, vai explicar um pouco isso, essa perspectiva daquela parte que não tinha. E aí é a escola desinteresseira e a escola interessada. E aí tem que ler, aí tem que estudar, né? Aí tem que empenhar esse trabalho, porque o trabalho intelectual também é um esforço físico, do mesmo jeito que a gente faz um esforço na fábrica, né? Do mesmo jeito que a gente faz esforço em qualquer outro lugar. Então a gente tem que partir dessa perspectiva que estudo é sim trabalho e é sim empenho em físico. Só que intelectual, não é físico. Você não vai ficar operacionando a máquina, né? Você vai estudar, sentar e estudar, isso é um trabalho. É um trabalho produtivo, né? Com uma diferença, né? O trabalho alienado, no fim da vida, você está desumanizado, você está doente. Agora, com o estudo, no fim da sua vida, você é sábio, você é tranquilo, você Talvez fazer uma relação para não ficar nessa dicotomia do estudo e do trabalho, a gente pensar essa relação e dizer que o tempo que a gente se dedica às 8 horas de jornada de trabalho, que produz para o outro, né, porque não produz para a gente dedicar essa hora de trabalho para produzir para a gente, né? E daí o estudo é uma dessas dimensões de produzir para a gente, mas também o fato de fazer a nossa comida, né? O fato de construir coisas para a gente, de fazer a nossa arte, de construir coisas para nós, assim, né? Daí o estudo é uma dessas dimensões. Porque é qualitativo, né? Quando você fala em se empenhar nos estudos como um trabalho, do mesmo jeito que você se empenha na fábrica, não é estudar 8 horas por dia, mas é qualitativo, com a mesma importância que você dá ao trabalho manual, você vai dar para o trabalho intelectual. Mas construir a minha própria casa também, eu vejo como a mesma coisa do estudo. Sim. Mas essa é a perspectiva da sociedade socialista. Porque eu penso numa educação para uma sociedade socialista, em que a gente não vai trabalhar 8 horas, a gente vai trabalhar 2. As outras 22, a gente vai dormir, a gente vai fazer música, a gente vai fazer fitness, a gente vai estudar arte, a gente vai estudar ciência, a gente vai estudar filosofia, né? É aquela coisa que o Marx fala, né? Eu vou ser crítico literário de manhã, pescador à tarde e caçador à noite, ou vice-versa. Vamos ser homens do renascimento, vamos ser pessoas de cultura geral. Nesse sistema é um privilégio você conseguir, né, desfrutar de horas para si, né? Tipo a gente aqui. Isso aqui é um esforço, um trabalho intelectual. Lembro de uma discussão que o pessoal fala, mas tá vendo, tal atleta, ali, não sei o quê, ou tal intelectual, como ele conseguiu pensar tanta coisa e tudo mais. Mas aí veio essa discussão, né? Algumas pessoas puderam desenvolver suas dimensões humanas, né? Outras não, né? Então, acredito que cada um possa desenvolver uma dimensão humana e elevar a sua dimensão humana, se houvesse possibilidade para que todo mundo fizesse isso. É claro que existem as exceções que comprovam a regra, né? Aquela pessoa que veio de uma condição restrita, que, enfim, não tinha acesso a nada, tudo, mas ela conseguiu coisas na vida e tal. Mas a exceção comprova a regra. Esse é o melhor argumento, né, de todos. Tem alguma coisa que está contradizendo, é exceção. Comprovou. Muito bem, então nós vamos encerrando, todos com as suas crises.